Mateus capítulo 7, do 7 ao 12. Continuando a nossa série Espiritualidade na Prática. Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 12, a gente continua a espiritualidade na prática. Diz assim a palavra do Senhor: Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Senhor, eis a tua palavra nessa noite. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque temos o privilégio e a oportunidade de poder expô-la nessa noite. Senhor, que essa exposição transforme primeiramente a minha vida, o meu coração de dentro para fora, e conseguinte os meus irmãos que ouvem nessa noite, ó Pai. Modifica, Pai, o nosso interior, modifica o nosso ser através da Tua poderosa palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou conhecido, e hoje, pelo tema que nos é proposto, a persistência na oração nos faz enxergar Deus com clareza. A persistência na oração nos faz enxergar Deus com clareza. Eu sou conhecido, e depois, se vocês quiserem, não muito a fundo, conversarem um pouquinho com a minha mãe quando ela aparecer aqui, muito insistente. Eu era uma criança e um adolescente muito insistente quando eu queria uma coisa. Demais. Muito, vocês não têm noção. Mas nem tudo que eu insistia e pedia, eu tinha. Eu acho que a única criança insistente, a criança e adolescente insistente aqui sou eu. Era eu, né? Vocês não foram. Vocês me olharam com uma cara assim, tipo assim, nossa, você era insistente. Principalmente, essas coisas que eu insistia para minha mãe, se fosse me fazer mal, ela não deixava. Afinal, geralmente, pais, mães, conseguem enxergar à frente. E se aquilo que eu estava insistindo em querer fosse me fazer mal, obviamente que ela não deixava. E no sentido de amizades, principalmente. Ela brecava bastante porque mãe tem aquele olhar, né? Ó, cuidado. Não, mas deixa eu ir, deixa eu fazer. E eu conhecia a minha mãe. E sabia que se fosse algo que me prejudicasse, a resposta seria não. Mesmo assim, eu continuava insistindo. E nós estamos diante de um texto mais mal interpretados de toda a Escritura. Um dos muito mal interpretado. Justamente pelo que ele se propõe a dizer que nós vamos caminhar e ver acerca do que é dessa persistência e dessa insistência. E por que será que esse texto ele é mal interpretado? Porque muitas vezes a gente não conhece o Deus que a gente serve e muito menos a sua palavra. Por isso que muitas vezes interpretamos mal ou nos deixamos levar por interpretações ruins acerca de textos das Escrituras. E ao passo que nós não conhecemos a Deus, nem o enxergamos com clareza, faz com que as nossas orações sejam recheadas de pedidos errados. Ou os nossos desejos que vêm do coração, as nossas vontades, pedidos, por muitas vezes, está distante do Senhor, está distante da sua palavra, ele é recheado de coisas erradas. Daquilo que vai nos prejudicar,
daquilo que não é para a gente ter, para a gente obter, ou algo nesse sentido. Tiago 4 vai dizer que não recebemos porque pedimos errado. Na verdade, pelas motivações erradas. Muitas vezes a nossa insistência, persistência, não nos leva a lugares muito bons. Eu não sei quanto a Wesley, que a gente praticamente ali uma história parecida, eu insistia muito pedindo para Deus para que eu fosse um jogador de futebol, era meu sonho. Eu pedia, eu insistia para Deus e corria atrás desse sonho. E Deus falou: não. Não é isso que eu tenho para você. Não é essa a minha vontade para você. Provavelmente, se o Senhor não permitiu, além do propósito maior, é porque algo de bom não iria acontecer. Ele enxerga lá na frente, coisa que nós não enxergamos. E a minha persistência, eu pedi incessantemente ali, não adiantou. E nós vamos ver o porquê desse tema. Porque a persistência na oração mostra Deus com clareza para nós. Por que a persistência em orar, porque a persistência em bater, em buscar, em pedir, vai mostrar Deus com clareza para nós, quem de fato Ele é. A gente pensa, então, qual é a forma correta de pedir? Qual é a forma correta de orar? O que Jesus está querendo trabalhar nesse texto, então? O que Jesus está querendo dizer nesse texto, então? É isso que nós vamos ver nessa noite. Antes, um pouquinho acerca da oração. O que de fato é e para que serve a oração? O Catecismo de Heidelberg vai dizer acerca da oração com a pergunta o seguinte: como devemos orar? Para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça? Resposta: primeiro, devemos invocar de todo o coração o único e verdadeiro Deus que se revelou a nós em sua palavra e orar por tudo o que Ele nos ordenou pedir. Segundo, devemos muito bem conhecer a nossa necessidade e miséria, a fim de nos humilharmos perante a majestade de Deus. Terceiro, devemos ter plena certeza de que Deus, apesar da nossa indignidade, quer atender a nossa oração por causa de Cristo, como Ele prometeu em sua palavra. Desse catecismo de Heidelberg, a pergunta conseguinte, a pergunta 118, diz o seguinte: o que Deus ordenou pedir para Ele? O que Deus ordenou pedir para Ele? Olha a resposta: tudo o que é necessário ao corpo e à nossa alma, como Cristo resumiu na oração que Ele ensinou. E qual foi a oração que Cristo ensinou? O Pai Nosso. Então, o que Deus ordenou pedir para Ele? Tudo que Deus ordenou pedir para Ele está ali na oração do Pai Nosso. Já o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 178, acerca da oração, vai dizer: oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Agora veja a pergunta 184 do Catecismo de Westminster, o maior. Pelo que devemos orar? Devemos orar por tudo que realça a glória de Deus. Olha que interessante. Devemos orar por tudo que realça a glória de Deus e o bem-estar da igreja. Nosso próprio bem e o bem de outrem. Nada, porém, que seja ilícito. Quantas vezes nós já não ouvimos acerca desse texto, de que trata-se Deus como um gênio da lâmpada? Você tem que pedir, você tem que colocar Deus na parede, Ele tem que te atender, Ele vai trazer a sua vitória. Veja que escritos históricos mostram que oração é totalmente ao contrário daquilo que muitas vezes foi passado para nós à luz desse texto. Olha a pergunta 185 do mesmo catecismo. Como devemos orar? Com solene apreensão da majestade de Deus e profunda convicção de nossa própria indignidade, necessidades e pecados, com corações penitentes, gratos e francos,
com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humildade e submissão à sua vontade. É assim que nós oramos? É assim que nós nos apresentamos diante do Senhor? Como que nós nos apresentamos diante do Senhor? Como que nós fomos ensinados a nos apresentar diante do Senhor? Há uma reverência na oração. Há uma reverência naquilo que o Senhor deseja que nós façamos na oração. Vamos puxar para nós aqui, Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, capítulo 22, acerca da adoração religiosa e o dia do Senhor. A oração deve rogar por coisas lícitas. A oração deve ser feita em nome do Filho, com a ajuda do Espírito, de acordo com a vontade de Deus, com discernimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor, perseverança e, quando em público, em uma língua conhecida. Vamos para frente. Repararam qual é o propósito primeiro da oração? O que é o principal na oração? A oração do Pai Nosso fala o quê? Seja feita como no céu. Seja feita a minha vontade. Onde pisar a planta dos seus pés, você possuirá um azulejo desse, que é o que cabe no teu pé. Peça ao Senhor, vai lá, esfrega lá a lâmpada. O propósito primeiro e último da oração é colocar o nosso coração de acordo com a vontade de Deus. De acordo com o que Ele quer para as nossas vidas. Por o nosso país ser um país católico, a oração do Pai Nosso, que eu acho riquíssima e muito profunda, ficou ficou muito que comum. E nós esquecemos que Jesus a ensinou como modelo de como nós devemos pedir a um modelo, a um molde que se encaixa dentro daquilo ali. Justamente por causa disso que Jesus quer ensinar acerca da persistência na oração. Porque muitos deles, apesar de clamar nas praças, apesar de serem judaizantes, apesar de conhecerem a lei, não tinham conhecimento de quem era Deus, de fato. De quem Deus era de fato. Você e eu, nós que estamos aqui domingo após domingo, quartas após quartas. Profetizei agora, quartas após quartas, hein? Recebe aí, irmão. Será que de fato nós conhecemos a Deus? Será que de fato nós persistimos em conhecer a Deus? E quando eu falo conhecer a Deus, não é somente nos aprofundarmos em livros, em estudos, mas numa intimidade, numa persistência de ter intimidade com Deus, de ter um coração voltado para Ele, de ter um relacionamento persistente com Ele. E de que forma nós conseguimos isso? Através do quê? Como que nós conversamos com Deus? Como que nós falamos com Deus? Coitado, filho da minha família ouvia esse hino aí quase a semana inteira. Falar com Deus. É um privilégio. Sensacional esse hino. Ainda bem que no carro dá para cantar sozinho, irmã Ruth, que aí ninguém ouve a minha voz. Eu gritava, grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, eu estava sozinho lá no carro e podia gritar e cantar, que não ia assustar ninguém. Mas é maravilhoso cantar e viver essas verdades. O contexto aqui,
para a gente se situar novamente, que se segue, é Jesus alertando sobre algo nos versos anteriores, que era sobre o julgamento ao próximo. E a famosa pérola aos porcos e sagrado aos cães, que o Wesley muito bem tratou na semana passada. Nos versículos 1 a 6, ele procura mostrar o perigo de condenar os outros como se fôssemos juízes, cultivando amargura e ódio em nossos corações. Ele também nos recomenda, nos versos anteriores, a remover a trave do nosso próprio olho, antes de procurarmos tirar o argueiro do olho do nosso irmão. O efeito, a causa dessas instruções sobre nós revelam e mostram para mim e para vocês uma tremenda necessidade da graça de Deus nas nossas vidas. Por isso, desse jeito, dessa maneira, Jesus nos fez enfrentar face a face o elevadíssimo padrão mediante o qual seremos julgados. Lembra qual é o padrão? Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Esse tinha sido o ensino salientado até o verso 6. Ouvindo acerca de tudo o que temos escutado nesse período de espiritualidade na prática, nesse período do Sermão do Monte, sempre precisamos perguntar: como vivemos isso na prática? Como viver isso no dia a dia? Como nós colocamos em prática espiritualidade na prática que aqui temos aprendido? Só uma dica, um spoiler: não é fácil. Todas as vezes que nós temos que pregar um assunto, trazer a exposição de um assunto, Deus nos prova no assunto que nós vamos falar aquela semana. A gente sempre conversa sobre isso. Como consigo alcançar esse padrão ensinado por Jesus nesses manifestos do céu que nós temos aprendido? Somente com a ajuda e graça vinda da parte do Senhor. E onde a gente pode obter ajuda e graça? A quem pedir socorro? O texto responde para nós. Aí você já vai começar a entender: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Olha como que nós conseguimos colocar o padrão que nós temos aprendido, falado no Manifesto do Céu, que é o Sermão do Monte, o Manifesto do Rei Jesus, em prática, pedindo essa graça insistentemente, com persistência. Nós vamos entender a fala de Jesus pensando sobre 3 princípios que, através da oração, através desse pedir, buscar e bater, vai fazer com que nós enxerguemos a Deus com clareza, quem de fato Ele é e o que de fato Ele é. E o primeiro princípio é a própria persistência. Versos 7 e 8. Veja: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca e encontra. E aquele que parte, a porta será aberta. Interessante observar acerca da insistência e persistência em pedir e buscar a Deus. Jesus apresenta uma ênfase em 3 verbos acerca daquilo que seus discípulos devem fazer. Repetindo: pedir, buscar e bater a porta. Pedir, buscar e bater a porta. Nós devemos ser persistentes na apresentação aos nossos pedidos ao trono do grande rei. Com que padrão? Com que coração? Aquele que nós escutamos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
buscando um pedido de graça. Porque Jesus, ele sempre traz, principalmente aqui no Sermão do Monte, um princípio e exemplos para esse princípio. Um princípio e exemplo para esse princípio. Essa persistência na busca de Deus, essa persistência em pedir, buscar e bater que Jesus ensina, ele vai mostrar para nós qual é o fim disso. Por que ele está falando acerca disso? Por que essa persistência, vinda daqui com a clareza do que Jesus está falando, é importante para nós nessa noite? Jesus vai ensinar que quando o pedido é lícito, as Escrituras diz que ele nos atende. Mas quem que passa essa régua na licitude do nosso pedido? O próprio Deus, porque ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está aqui dentro e ele sabe o que está aí dentro. Às vezes você pode falar bem assim, pastor, podia assim, do nada, igual escreveram lá no muro, lá na parede, lá, do rei, na época de Daniel, 6 números assim para a gente apresentar ali num local. É lícito, eu ajudaria muitas pessoas. No seu coração é lícito. Na sua mente é lícito. Mas parece que em algum lugar, eu não sei se em algum gibi, diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Nós acabamos de aprender isso, espiritualidade na prática. Porque amará um e o que vai fazer com o outro? Odiará o outro. Quando os nossos pedidos são lícitos e passam pelo crivo do Senhor, pelo crivo de Deus, eles são atendidos. Se nós tivermos de obter essas bênçãos que Deus tem para nós, então devemos continuar pedindo por ela. Buscar tem o sentido de continuar buscando. O verbo bater envolve a mesma ideia e uma ação contínua de continuar batendo. É que para nós se deu um conceito de que bênção é algo visível e material, infelizmente. A teologia da prosperidade é maldita que vem de mal. Fez com que muitos pensassem que as bênçãos do Senhor, elas só são traduzidas quando nos vem algo material em mãos, algo visível. Eu lembro de uma fala do meu irmão, quando ele estava no hospital, ele falou que muitas vezes a filha dele, a minha sobrinha, a Brenda, chamava ele para correr na praia. E às vezes ele falava, não, estou cansado. Não, depois eu vou. Não, outro dia. E aí eu lembro de um momento que ele falou assim, quando eu sair daqui, eu vou pegar a Brenda, eu vou na praia, eu vou correr até a gente cansar. Como eu já contei para vocês, ele não saiu do hospital. Que é bênção maior do que você dar uma respirada profunda e você conseguir puxar o ar para dentro dos seus pulmões e você está respirando? Que é bênção maior de que você, se olhar para o lado, eu fico imaginando a dona Irani olhando assim, a sua família, a sua parentela, toda nos caminhos do Senhor, apresentando mais um membro da família. Que bênção maior que essa? Pergunta quantas pessoas, trazendo o Dia dos Pais, quantos pais não dariam o dinheiro da Mega Sena acumulada para que o seu filho tivesse um encontro com Cristo? Viu como nos é ensinado errado? O padrão é trocado. Porque não há bênção maior do que o sangue de Jesus ser derramado sobre as nossas vidas. Sobre a salvação encontrar a nossa casa.
Eu fico imaginando a felicidade daquele guarda, quando o evangelho, ele prestes a se matar, o evangelho foi apresentado a ele, e logo em seguida o evangelho é apresentado à sua família, e toda a sua família é batizada, e toda a sua família tem um encontro com Cristo. Pergunta se ele queria 600 moedas de ouro, de prata. Ele não queria. Porque o que é mais valioso para nós é o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Isso é o valioso. Por isso que quando a gente fala em oração, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós, não é uma persistência da oração de bênçãos voltado para bens materiais. De sermos agraciados com o perdão do pecado. Já pararam para pensar que a ira estava sobre nós? Que Jesus se coloca entre nós e Deus e aplaca essa ira, porque era para a gente estar morto. A gente lê muitas vezes aquilo que fala, os relatos de Sodoma e Gomorra, os relatos de que a maldade era tamanha na terra e daí veio o dilúvio. A gente lê simplesmente como uma historinha. Mas isso não acontece, primeiro porque Deus prometeu que não ia mais inundar a terra, mas só não acontece o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, porque Cristo se colocou no nosso lugar. Para nós a gente merecia a morte. E que é bênção maior do que nós temos o nosso pensamento e o nosso coração voltados ao Senhor. Ah, pastor, você não fala isso porque você não sabe a minha situação. Realmente eu não sei. Mas tem alguém que sabe e ainda está no controle. Nunca perdeu o controle. E nunca vai perder. Por isso que a persistência na oração nos mostra com clareza quem é Deus. Quem é Deus? Olha que interessante, que se realmente quisermos ser homens de Deus e se quisermos conhecer ao Senhor, andar com Ele e experimentar aquelas ilimitadas bênçãos que Ele tem para nos oferecer, precisamos persistir e pedi-la a Ele dia após dia. Há um exemplo para isso, pastor? Lucas capítulo 18, verso de 1 a 8. Parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Deus diz: eu vou fazer. Mas quando o meu filho vir, ele vai encontrar fé na terra? Do que Lucas está falando? Jesus veio. E o que aconteceu com ele? Foi pelos seus rejeitado. Jesus está ensinando um princípio da persistência de uma crença verdadeira nele. De uma fé verdadeira, a fim de alcançar a graça vinda do alto, as bênçãos vindas do Senhor. A gente não deve orar apenas quando desejamos alguma coisa. Quando desejamos algo falando pessoal. Quantas vezes nós já vimos, nós presenciamos pessoas que falam em pedidos, em círculos de oração,
em momentos de oração, em grupos de oração, ore por mim para que eu consiga um emprego. Ore por mim para que o Senhor me abençoe com um trabalho. E após conseguir um trabalho que ele está cansado, enfadado do seu dia de trabalho, o que ele faz? Não vem ao culto. Senhor, eu estou cansado. O Senhor sabe, né? Eu sei, vou te dar descanso. Está demitido. Ó, vai voltar para os cultos, vai voltar para o círculo de oração, vai orar com persistência. Entenda, a questão não é estar no espaço físico, a questão é o coração. Onde está o seu coração? Está o seu tesouro, está a sua riqueza. Coração em Deus, riqueza no Senhor. Coração nas coisas de fora, riqueza nas coisas de fora. Está vendo como tudo está conectado do que Jesus vem ensinando passo a passo? Jesus vai explicar essa parte da persistência, trazer esse princípio da persistência, e aí, qual o exemplo que Jesus vai usar para explicar acerca da persistência? Por isso que eu comecei falando que eu era um menino insistente com a minha mãe. Jesus apresenta um princípio e agora ele vai explicar o princípio. O segundo princípio é mostrar que Deus é o nosso Pai. Veja, verso 9 a 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Primeiro princípio, persistência. E como Jesus vai exemplificar esse princípio? O que ele quer ensinar com o princípio da persistência? Você tem um pai. Deus é o seu pai. Parece redundante, parece simplório, e você pode estar falando assim, pastor, mas eu sei disso. Nós sabemos de fato. Para quem é que nós pedimos, buscamos e batemos a porta? Será que é o Deus mesmo? Por isso que Jesus vai mostrar agora, exemplificando o princípio de que Deus é o nosso Pai. Ele vai começar a mostrar Deus com clareza para aqueles homens, como a gente acabou de ler. Esse é o mais importante princípio de todos que nós podemos aprender. A percepção, o sentimento e a convicção de que Deus é o nosso Pai. Era isso que Jesus se preocupava em salientar em tudo quanto ele tinha oportunidade. O meu Pai, o vosso Pai, o seu Pai, o Pai, o Pai, o Pai. E como ele vai ensinar isso? Trazendo outro princípio que ele sempre começou fazendo. Trazendo do menor para o maior. E como que é isso, pastor? Lembram? Mateus capítulo 6, ele compara os homens, ele compara nós filhos a quem? Uma comparação. Aves dos céus e lírios do campo. Acaso são vocês menos importante que as aves dos céus e os lírios do campo? Exemplo do menor para o maior. Nós somos mais importantes para Deus do que aves dos céus e lírios do campo. E agora, de novo, ele vai começar a trazer um exemplo de um pai mau, terreno, para o pai celestial. Do menor para o maior. Se um pai terreno faz tanto quanto mais não nos fará Deus, essa é uma das nossas principais dificuldades. Olhando, é uma das nossas principais dificuldades. Se vocês falassem para mim, me pedir para definir
por meio de uma única fala. Qual é o maior defeito da maioria dos crentes? Nosso. Eu diria que essa falha se dá em reconhecer que Deus é o nosso Pai, conforme a gente deveria reconhecê-lo de fato. É uma das maiores falhas que nós temos. Esse é o nosso maior problema. Não é só sobre bênçãos particulares, mas ter essa dificuldade de compreender que Deus, de fato, é o nosso Pai. E olha como Jesus vai tratar isso. Veja que Jesus começa o exemplo do menor para o maior. E olha como ele fala: o qual de vocês. Jesus não fala o qual de nós. Perceberam isso no texto? Qual de vocês? Ele não se inclui. Porque Jesus é perfeito como o Pai o é. Por isso que ele não fala qual de nós. Ele fala qual de vocês. Tendo um filho lhe pedindo, ou seja, ele começa do menor, um padrão menor para apresentar quem? O Pai, com clareza. Qual de vocês, se o filho pedir um pão, dará pedra, ou o peixe lhe dará uma cobra? Pão e peixe. O necessário que fala no capítulo anterior. Jesus nunca se desconecta daquilo que ele vem ensinando. Mateus capítulo 6, o que ele promete? Suprir as nossas necessidades. Alimento, vestimenta, certo? Aqui Jesus continua no mesmo princípio. Ele poderia falar bem assim: qual o filho que pedindo uma carroça, naquele tempo, né, Judeia, uma carroça 3.0, o pai vai lhe dar uma galinhota. Vocês não sabem o que é uma galinhota, né? Carrinho de mão. Galinhota é na minha terra. Jesus não vai trazer bens materiais. Jesus vai trazer um exemplo do necessário: pão e peixe. Não vai falar de riquezas e de coisas que alimentam o nosso ego ou que vá derrubar os filhos. Olha que interessante. Sabe o que é interessante? Jesus está falando acerca disso aqui e nós, muitas vezes, em nome de um amor que não é um amor bíblico, que deixa os filhos fazerem tudo o que quiserem. Pensa comigo e seja bem sincero, bem sincero. Se Deus deixasse e desse para nós tudo o que a gente quisesse, a gente estaria aqui essa noite? Por que a gente faz isso com os nossos filhos? Jesus não dá nada para nós que vá nos prejudicar. Nada. E muitas vezes nós queremos sobrepor o padrão de Deus e o padrão daquilo que diz as Escrituras. Ai, que eu amo tanto meu filho. Nunca se viu uma geração tão não ensinável, tão indisciplinada e tão distante de Deus quanto a atual. Podem olhar. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais experientes. Senta para conversar com as pessoas mais experientes aqui da igreja. Conversem com elas. Coisas pequenas. Não se fala mais a senhora, o senhor. É provável que uma criança de 9 anos olhe para uma pessoa mais experiente e fale: você não sabe de nada. Porque nós, pais, temos feito ao contrário do que Provérbios está falando. Na verdade, a gente está fazendo lá o que Provérbios justamente está falando, né? Que o filho entregue a si mesmo. O que é um filho entregue a si mesmo? Vai falar sobre pai mau aqui. Ele é mau, ele é ruim. Não pense que os nossos filhos eles são bonzinhos não, viu? Nossos, eu estou colocando os meus também. E aqui, quando a gente fala, a gente está falando de essência. Por isso que eu perguntei, quem de nós aqui, se Deus desse tudo o que a gente quisesse e fizesse tudo o que a gente quisesse, se a gente estaria aqui?
Não são só as crianças, porque essa é nossa natureza. Por isso que Jesus vai vir com esse comparativo. Se vocês, ou qual de vocês, Jesus vai falar acerca disso. Se você dá tudo o que você acha que vai trazer benefício para o seu filho, se você não sabe dizer não para o seu filho, como muitas vezes o Senhor fala não na nossa cara, não. Quer jogar bola? Não. Não vai jogar bola. Quer trilhar por... Não, não vai, porque ali você vai se perder. Ali vai dar ruim. O pai disciplina o filho que ele ama. Não perde a persistência. Sabe por quê? A gente faz tudo ao contrário, porque nós não temos a clareza dessa paternidade de Deus na nossa vida. Do que representa de fato um pai amoroso, que ele vai falar assim pra você, você vai chorar, mas é não. Lá na frente você vai ver que foi bom pra você. E aí ele vai fazer um comparativo no versículo 10. Do pai perfeito, Deus, com pais maus, que somos nós. Maus na essência do pecado. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, a gente procura dar o melhor para os nossos filhos. Você procura dar o melhor para os seus filhos. E Jesus fala acerca disso. Se vocês que são tão cheios de pecados, muitas vezes com o coração distante de mim, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quem dirá eu? Quem dirá o vosso Pai Celestial? Qual foi o maior presente que o Pai Celestial deu para mim e para vocês? Qual foi? Salvação. Olha o padrão que Jesus e que Deus coloca para nós, para a gente presentear o nosso filho. Sabe de onde muitas vezes vem o presente que desencaminha os nossos filhos do caminho do Senhor? Da gente. De nós. De nós. Porque nós não temos clareza do que é ser um pai, segundo as Escrituras. De pensarmos e passarmos num filtro das Escrituras o que é conhecer a Deus com clareza e dar coisas boas aos nossos filhos, que vai ser bênção para os nossos filhos. Muitas vezes nós, pais, é que somos a maldição dos nossos filhos. Quando a gente faz isso? Quando a gente deixa eles fazerem o que quiser. Lembra quando Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: para me seguir é dessa forma. Ó, a galera lá está indo embora. Vocês não querem ir embora com eles também, não? O que Pedro fala? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O padrão não é meu. O padrão não são dos pastores, não é da igreja batista. O padrão é das Escrituras. Que se nós, como pais, pastor, eu não sou pai ainda, você vai ser um dia. Serve como obediência para os seus pais que estão aqui do seu lado. O padrão são as Escrituras. Todas as vezes que eu não obedeci a minha mãe, quando ela quis me corrigir biblicamente, eu me dei mal. E não é aquela história do mundo que a gente brinca, braga de mãe. Mas são promessas bíblicas. Filho que não honra pai e mãe, ele morre espiritualmente e muitas vezes fisicamente. E pai omisso mata filho também.
O Senhor muitas vezes contemplou as nossas lágrimas quando nos corrigiu, se compadeceu por nós, mas não deixou de nos corrigir, porque a correção para nós traz vida e nos faz enxergar a Ele com clareza. Por isso que ele fala da persistência em buscar, em bater e em pedir, porque você vai saber quem é seu pai. Você vai saber a quem está pedindo, isso vai gerar relacionamento seu com Deus, nosso com Deus. É por isso que ele vai falar: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Boa segundo o padrão de quem? Dele. Não segundo o nosso padrão. Não segundo aquilo que pensamos e que achamos. Ah, eu acho que isso aí é interpretação sua. Não é isso que quer dizer, não. Isso é seu ponto de vista. Nas Escrituras, para nós, não tem ponto de vista. O ponto de vista é do céu. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, apresentamos os nossos filhos ao Senhor, apresentamos o Evangelho aos nossos filhos, o padrão não é mais o nosso. Quantas vezes fui corrigido pela minha esposa na questão da correção e eu aprendi assim, ela fala, mas não é esse o padrão de correção dos nossos filhos. O padrão de correção dos nossos filhos é a Escritura que diz. É assim, assim, assim. Eu, achei que aquele lá era certo. Eu vi uma postagem recentemente de alguém falando bem assim, pastor, perguntando a um pastor aí da internet, pastor, mas o senhor não acha que os tempos são difíceis para termos filhos? Aí ele falou, tempo difícil para ter filho? Água encanada, luz, internet, Uber, água quente, médico. Tempo difícil para ter filho? A irmã Irani ali vai rir da gente, filho. Vai falar tempo difícil para ter filho, você não sabe o que é tempo difícil para ter filho. Quando nós não enxergamos Deus com clareza, nós não damos boas coisas aos nossos filhos. E nem pedimos coisas boas para nós. Porque desconhecemos o pai que temos. Sabe quando você vai chegar no seu pai e vai falar bem assim, eu sei que a resposta é não. Chega pro seu pai e fala bem assim, eu posso jogar uma pedra na vidraça da vizinha? É óbvio que não. Vai dar prejuízo. Vai dar ruim. Você já sabe que seu pai vai falar não. Sair com más amizades. Se seu pai, ele tá ligado, ele vai falar, não, meu filho. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Você não vai. Às vezes a gente chega com esses pedidos mirabolantes para Deus porque a gente não enxerga Ele com clareza. Não o conhece com clareza. Misericórdia. A gente lembra que das coisas que o Pai Celestial deu para nós é Jesus Cristo e a salvação. Louvado seja o seu nome. Se vocês esquecerem de tudo, lembrem desse presente que Deus deu para vocês, que deu para nós. E aí você vai saber que nem sempre o que pensamos que é benéfico para nós é de fato benéfico. Só Deus sabe o que é bom para nós. Só Deus sabe o que é bom para nós. Terceiro e último princípio, depois de Jesus apresentar o princípio, apresentar o exemplo do princípio, parece desconexo. Mas não é. Jesus vai apresentar a chamada regra de ouro. E qual é a regra de ouro? Lê aí o verso 12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. A famosa regra de ouro do contexto judaico que a gente conhece nos dias de hoje. Que todos conheciam, um princípio que é falado para nós até
os dias de hoje, mas de uma forma negativa. Qual é o princípio? Aquilo de ruim que você não quer para você, não faça para o outro. Não é assim que a gente conhece essa regra? Essa é a chamada regra de ouro do contexto judaico, que Jesus agora reformula. Jesus coloca num padrão correto. Jesus vai trazer isso de uma forma benéfica, não mais numa forma maléfica, como a gente enxerga, só de coisas más. Ele continua mantendo o padrão, ele continua mantendo a mesma coisa, agora só que para coisas boas. Aquilo que vocês querem de bom para você, faça ao outro. Sabe o que é interessante? Não tem escolha, é imperativo. Faça. Não é sugestão. Não é sugestão. É ordem. Por que que é ordem? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quem? Como a ti mesmo. Por isso que é ordenança. E só em Mateus há esse acréscimo. Essa é a lei aos profetas. Lembra para quem que Jesus estava falando? Lembra para quem que Mateus está escrevendo? Para judeu. Para falar o quê? Lembra que ele fala? Eu não vim revogar a lei, mas vim o quê? Cumpri-la. É só em Mateus que Jesus que tem essa parte. Essa é a lei e os profetas. Por quê? Mateus está falando para judeus. Jesus está ensinando ali aos judeus. Mateus está escrevendo para judeus. Para entender o quê? De fato, esse cara veio para cumprir a lei e não para revogá-la. Por isso que Jesus coloca, essa é a lei e os profetas. A gente aprende a olhar para as outras pessoas segundo esse novo ângulo, segundo esse prisma divino. É como se Cristo estivesse ensinando para a gente o seguinte: olhe para os outros conforme eu mesmo tenho olhado para vocês, e à luz das coisas que me trouxeram do céu até vocês, para dar minha vida em favor de vocês. Olha o padrão que Jesus coloca da gente fazer ao outro o que pretendemos fazer por nós mesmos. Jesus está falando, olha o padrão, eu dei a minha vida em favor de vocês. Agora vocês façam o bem ao outro. Igualzinho, a gente nunca pensou, né? Comigo é assim mesmo. Mexeu comigo, eu pago na mesma moeda. Só falta falar, e glória a Deus por isso. Amém. Se pisar no meu calo, pastor, não tem essa. Comigo é assim. Não adianta vir com oração. Dá vontade de falar. Quem estiver aí, sai um de cada vez para não fazer tumulto. Quem teve um encontro com Cristo, a nossa fala é diferente. As nossas ações é diferente. O olhar para o outro é diferente. É fácil? Não. Mas por que Jesus coloca? Porque ele fala bem assim, simplesmente porque eu morri por você. Quando você morrer na cruz por alguém, você pode tentar tomar o meu padrão. Mas você não é um cordeiro sem defeito e sem pecado, então para você não dá. O padrão é Cristo, da regra de ouro. De olhar para o outro, de olhar para o próximo. De ter o entendimento dos mandamentos, de amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Como Jesus fala em Mateus, capítulo 22, 37, logo em seguida ele fala, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente deve dar sequência a isso. A gente não deve começar a pensar no próximo primeiro. Sabe por quê? Se a gente não enxerga Deus com clareza, se a gente não ama a Deus primeiramente, a gente não consegue amar o próximo. Por isso que há uma linha, por isso que há uma sequência. Amar o Senhor teu Deus, olha que interessante que Jesus fala, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E em seguida ele fala, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não pode mudar a ordem. A gente não consegue amar o nosso próximo primeiro se a gente não amar a Deus. Se você não ama a Deus,
com o teu próximo, você vai dar um jab de direita nele. Quer amor? O nome da minha mão direita é amor. Por quê? Porque não estamos amando a Deus. Porque não amamos primeiramente a Deus. Por isso que Jesus termina com a regra de ouro. Enquanto vocês não me enxergarem com clareza, vocês não vão conseguir amar o próximo. E vocês vão ser o quê? Juiz, querendo tirar o argueiro do olho do irmão e não enxergando a trave que está no seu. Veja como tudo está conectado. Porque não enxergamos a Deus com clareza. Concluímos. É bem nítido que Jesus está ensinando os seus discípulos a enxergarem o Pai, Deus. Agora, claro, ao vivo, vamos dizer assim, nítido. E como ele fazer isso? Através de uma persistência do relacionamento com esse Pai. Como que está o nosso relacionamento com Deus? Precisamos nos perguntar. Se alguém chega para você hoje e te faz defender a sua apologética, que apologética é defesa da fé, é defesa daquilo que você acredita, como que você iria defender? Você ia falar, só um instante. Alô? Pastor Gil, Pastor Wesley? Vamos fazer uma conferência para me explicar aqui quem é Deus aqui para um amigo meu? Por que eu sou salvo mesmo, pastor? Ah, você quer saber por que eu sou salvo? Vai lá na classe de doutrina. Pronto, defendi a minha fé. Se alguém chegar para você hoje e perguntar quem é Deus, para você, o que Deus é para você de fato? O que o Senhor representa na sua vida? Por que você ora? O que você iria responder? A gente só consegue responder quando a gente enxerga Deus com clareza. Quando a gente sabe quem é Deus de fato. Essa persistência aqui é uma persistência de relacionamento. Não é só de pedinte. Me dá, 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 me dá. É uma persistência de relacionamento. Persista em se relacionar comigo. É isso que Jesus está ensinando. Persista em se relacionar com o Pai. Porque dele você vai receber boas coisas, boas dádivas vindas do céu. Você vai começar a enxergar o Pai com clareza. Não enxergamos o Pai com clareza porque muitas vezes não temos relacionamento com Ele. E como isso se aplica a nós? Nós precisamos ser persistentes no nosso relacionamento com Deus. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Para receber as dádivas do céu. Não aquilo que a gente quer. Não aquilo que o nosso coração pecaminoso e egoísta muitas vezes deseja para nós mesmos. Pastor, é errado eu pedir para Deus me abençoar com o emprego, abençoar com a casa. Não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando de um se achegar sem relacionamento e sem conhecimento de quem é o Pai. Você pode pedir para o Senhor, Senhor, eu preciso de algo, o Senhor pode me abençoar com isso? Não é disso que estamos falando. A gente está falando de se achegar a Deus sem ter o pleno conhecimento de quem Ele é. De fato, é isso que Jesus está ensinando os seus discípulos. Daqui a pouco eles vão receber a missão que nós recebemos. Portanto, vão e fazei discípulo de todas as nações. Por isso que Jesus está ensinando. Para vocês conseguirem fazer isso, vocês só conseguem fazer quando vocês enxergarem quem é o Deus de vocês de verdade, de fato e de direito. Que Ele é o Pai. Uma intimidade relacional com Ele. Que vai gerar em nós um sentimento, principalmente para com o próximo. Não foi à toa, olha que interessante, que começa pedir, buscar e bater. E termina com a regra de ouro, quer fazer o quê? O bem ao próximo como você quer que faça a você mesmo. Dentre aquela geração que eu falei,
Nunca se viu uma geração tão egoísta e tão egocêntrica igual a nossa. O eu domina, o eu prevalece. E aquele que conhece a Deus com clareza, ele olha para o lado, ele enxerga o próximo. Muitas vezes vivemos numa geração e vivemos num tempo de gente que não olha para o lado. Não enxerga o próximo. Não quer relacionamento com ninguém. E Jesus fala, se não tiver relacionamento com o próximo, mostra que você não tem relacionamento comigo. Já falei aqui de outras vezes. Pessoas que falam, eu prefiro me relacionar com um bicho. Tomara que no céu você seja um jegue. Que você ressuscite e Jesus fale, oh, quem não gostava, se for, né? Quem não gostava de gente, jegue, puf. Para não conversar com ninguém, só relinchar. Quando nós enxergamos Deus com clareza. Por isso que, vê como que Jesus termina, que maravilhoso isso. O pedir, o buscar e o bater não é para nós, é para que a gente consiga enxergar o próximo. Clareza de Deus para enxergar o próximo, quem está do nosso lado. É inadmissível que nós cristãos não queremos, não ansiamos ter comunhão uns com os outros. De amor mesmo. É difícil, é difícil. Ninguém falou que seria fácil. Mas esse é um princípio que é nos ensinado aqui. Que o Senhor nos ajude nessa noite a enxergar a Deus, o Pai, com clareza. Que o Senhor, a começar em mim, dia após dia, Ele me ajude a enxergá-lo com clareza. Que eu e você, que nós tenhamos essa persistência no relacionamento com Deus. Só assim a gente vai enxergar quem é Ele, quem é o nosso Pai, e conseguiremos enxergar o próximo em amor. Amém? Se coloque de pé nessa noite, por favor, vamos orar. Senhor, nós pedimos, Pai, ao Senhor misericórdia, primeiramente, Pai. Porque muitas vezes nós nos chegamos a Ti sem Te conhecer de fato. Sem conhecer sobre a Tua magnitude, sobre quem o Senhor é e principalmente sobre o Pai bondoso que o Senhor é para conosco. Quantas vezes, Senhor, eu mesmo no meu coração retruquei porque algo não saiu conforme eu queria e não recebi aquilo que eu esperava receber. E o Senhor mostrou lá na frente que em todo momento estava cuidando de mim, Pai. Nos ajuda a ter um coração, Pai, voltado ao Senhor, que Te enxergue com clareza, Pai. Que enxergue ao Senhor com a clareza da Tua palavra, Deus. Por favor, Senhor, cuida de nós nessa noite. Sonda, Senhor, os nossos corações, a nossa mente. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, Pai. Que nós possamos, Senhor, Te enxergar, Te ver nitidamente, ó Pai. Que o nosso relacionamento com o Senhor melhore dia após dia. Cresça, Pai, cada vez mais. Que o nosso relacionamento com o próximo, que o nosso amor ao próximo melhore, ó Pai, dia após dia, cada vez mais, Senhor. Nos ajuda nessa missão, nos ajuda nessa tarefa. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.